Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E nesse vídeo eu gostaria de falar para você justamente o tema desse vídeo: sexo oral, um pecado grave contra Deus. É isso mesmo que você ouviu. E antes de mais nada, antes de nós lermos um texto da Palavra de Deus para trazermos como referência aqui para esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que eu não estou aqui para trazer uma palavra para você do que eu penso, do que eu imagino, não. Eu vim trazer para você o recado de Deus para a sua vida. Exatamente isso, uma palavra de exortação para você que talvez vive nessa prática ou até mesmo que tem dúvidas sobre tal tema. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, então, em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4, que nos diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quando nós lemos este texto bíblico, a Bíblia está nos dizendo que respeitado ou venerado tem que ser entre todos o casamento. E quando a Bíblia fala de casamento, ela vai dizer que o leito tem que ser sem mácula. O que significa isso? O leito é o se deitar. E complementa o versículo dizendo que tem que ser sem mácula. O que é mácula? Mancha, coisas ruins. Quando eu leio esse texto bíblico, eu entendo que quando se tratando de casamento, eu sou uma pessoa casada, graças a Deus sou uma esposa, 2 filhas, e quando a Bíblia me fala sobre o casamento, está dizendo que quando eu me deitar com a minha esposa, não pode haver máculas diante de Deus. E justamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu não vim aqui trazer uma opinião pessoal ou algo que está na minha mente para você, não, é exatamente o que Deus me passou. Uma certa vez eu estava pensando sobre esse tema e pensando, mas será que existe algum texto bíblico que fala que é pecado? Será que existe algum texto bíblico que me menciona que o sexo oral é um pecado? E esse é um dos textos bíblicos. E eu estou aqui, irmãos, para dizer para você que além disso, uma certa vez, talvez você olhe o meu canal e fale: Miqueias, quem é você para falar sobre esse tema? Você é apenas um jovem. E realmente eu sou apenas um jovem, tenho 30 anos de idade, sou pequeno diante de Deus, porém eu vim aqui trazer, através desse vídeo, essa palavra e dizer para você que uma vez, em um culto, eu estava num culto adorando a Deus e o Espírito Santo fez eu fixar os meus olhos em um pastor que estava sentado na tribuna e o Espírito Santo me disse assim: aquele pastor ali comete sexo oral que é ilícito diante de Deus. Naquele momento, quando eu vi aquilo do Espírito Santo, eu pensei comigo, deve ser algo da minha cabeça, deve ser apenas um pensamento que sobreveio à minha mente, né? Quando acabou o culto, irmãos, Deus tem uma profetisa na minha parentela, na minha família, e sem comentar nada, aquela profetisa, aquela serva do Senhor que é da minha família, chegou até mim e falou assim: olha, você sabia que Deus me falou que aquele pastor pratica algo ilícito no relacionamento com a esposa diante de Deus? Quando aquela profetisa falou aquilo, irmãos, eu entendi que aquela voz que eu ouvi durante o culto não foi a voz da minha mente, não foi algo de mim, foi o Espírito Santo. Então quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que o sexo oral diante de Deus é um pecado grave. Se você está cometendo ele, você precisa parar de praticá-lo imediatamente, porque essa prática ela não agrada de forma nenhuma ao Senhor Deus. Pense comigo, irmãos, o seguinte: Deus, ele é um ser perfeito, tanto é que a Bíblia nos diz: sede vós, pois, perfeito como perfeito é o vosso Deus. Deus, ele não criou o sexo oral. Satanás, ele sempre vai fazer de tudo para tirar eu e você de herdar a vida eterna. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você não tem dificuldade nenhuma, não é tentado em outras áreas, mas nessa área você sofre essa tentação. E através desse vídeo, com essa palavra libertadora, Deus manda eu dizer para você que é um pecado sim, que você precisa se converter sim dessa prática, porque essa prática vai te impedir de morar no céu. Como assim, irmão Miqueias, você é o porteiro do céu? Não, eu estou dizendo que o sexo oral é um pecado como qualquer outro, e que ele sim, sendo pecado, vai impedir a sua entrada no reino de Deus. Satanás, ele criou isso, irmãos, para que você possa diante de Deus estar impuro, para que você diante de Deus possa até mesmo, talvez você está assistindo esse vídeo, você possa pensar assim: mas eu posso fazer o que eu quiser, é a minha esposa, se há consentimento, não. Nós não podemos pensar isso, sabe por quê, irmãos? A partir do momento que eu decido me casar com uma pessoa, eu não posso praticar com ela entre 4 paredes o que eu quero, o que me vem à mente, porque o leito
tem que ser sem mácula. E o versículo complementa dizendo que aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Receba essa palavra de exortação, porque o Senhor me mandou gravar esse vídeo e te alertar que isso é um pecado, assim como também o sexo anal. É um pecado também. Aqui no meu canal você vai encontrar também um vídeo falando sobre sexo anal. E para você que não conhece a minha história, Jesus me resgatou do mundo da homossexualidade. Fui abusado sexualmente quando eu era criança, diversas vezes. Vivi no mundo da homossexualidade na minha adolescência, porém Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, me libertou e me levantou para poder exortar você a viver uma vida de santidade diante da sua presença. Amém? Clique aqui no meu canal, se inscreva, deixa o like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Aqui no meu canal você encontra o meu testemunho também, dizendo de onde o Senhor Jesus me tirou. Perdão para você que está assistindo esse vídeo, mas é um anúncio aqui do YouTube. Mas o Senhor me resgatou do mundo da homossexualidade e me trouxe aqui através desse vídeo para te exortar que o sexo oral, assim como também o sexo anal, que você vai encontrar o vídeo aqui, são pecados diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.